Antes de começar, eu quero ler uma história para vocês que chamou muito minha atenção essa semana, a hora que eu estava fazendo a minha palavra, e vou começar essa história aqui para vocês. Um crente, após receber o seu salário e separar o dízimo, foi para sua casa no final do expediente. Ao passar por um determinado lugar, foi assaltado. O bandido exigiu todo o dinheiro e o irmão não hesitou de dar. Entregou todo o pagamento, inclusive o dízimo. Depois de guardar todo o dinheiro nos bolsos da calça, o assaltante, que não estava bem vestido, gostou da calça do irmão e foi logo a exigindo, ameaçando o servo de Deus com uma arma. Para que você não fique nu, tome a minha roupa, vista-se e desapareça. O irmão obedeceu, vestiu-se com a roupa do assaltante e foi para casa. Ao chegar em casa, a esposa foi recebê-lo para saber como foi seu dia e as novidades. Mas a notícia não foi das melhores. O marido contou a história e, sem reclamar, agradeceu ao Senhor em oração com sua esposa. Logo após agradecer a Deus pelo seu dia e pelo livramento de morte, o irmão foi tomar banho e trocar aquelas roupas. Todavia, ao notar um certo volume nos bolsos, resolveu examinar. Qual não foi sua surpresa ao constatar que todo o dinheiro estava no bolso da calça. Quando o assaltante trocou de roupa, não atentou para a necessidade de pegar o dinheiro que havia colocado no bolso de sua própria calça. O tema da mensagem de hoje é o valor das provações. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui já se sentiu provado muitas vezes? Eu também já me senti provada muitas vezes. E lá em Tiago 1, do 1 ao 6, diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá livramento de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aqueles que duvidam é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Amém? Senhor, que assim como o Senhor Deus me deu essa palavra essa semana e falou grandemente do meu coração, que essa palavra também não venha ser levada, meu Pai, ao vento, mas que fique, Deus, no coração de cada um aqui. Em nome de Jesus, meu Pai, me abençoa todos aqui nesse lugar. Amém. Eu também, durante esses meses, eu tenho sido provada, tentada. Ano passado, quando eu decidi pedir demissão do meu trabalho, que eu já estava há 4 anos, eu, por um impulso, fui levada a pedir demissão e saí. Eu tenho passado por muitas provações, algumas escolhas que não deu certo, algumas decisões que eu tomei que eu me frustrei, mas eu continuei. Assim como Abraão, ele foi provado entregar o seu filho, e assim como Jesus foi tentado, quando o diabo ali, Satanás, quis mostrar para ele lá no alto daquele monte,
que ele poderia ter tudo, eu tenho passado as minhas lutas, eu tenho sido tentada diariamente, né, a fazer algumas coisas, mas hoje eu estou aqui não para falar dos meus problemas, não para chorar, não para reclamar, mas sim para ajudar vocês, né, o que eu tenho feito na minha vida que tem dado certo. E lá em Tiago 1:2 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. Irmãos, nós precisamos ter o conhecimento que as provações fazem parte do plano de Deus para promover maturidade nas nossas vidas. Então, se você está sendo provado, é porque Deus, Ele quer te levar a lugares maiores. Você já pensou? Se todas as lutas que você tivesse, todas as lutas que nós tivermos, a gente desanimar, a gente querer desistir, esse ano é ano de quê? Novos começos. Como é que vamos viver novos começos se a gente vive desanimado? Se a gente, toda aprovação, a gente, eu não vou mais na igreja, eu vou desistir, eu não aguento mais, isso só acontece comigo. Abraão, ele foi provado. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Olha para o seu irmão do lado. Olha para ele. Vocês já pararam para pensar que essa pessoa que está do seu lado, ele pode ter um problema maior do que o seu? Você já perguntou para o irmão do seu lado qual o seu problema e se você pode ajudar ele? Às vezes esse irmão que está do seu lado, gente, eu não estou aqui nessa manhã querendo minimizar o problema de ninguém. Eu não estou aqui querendo falar que o seu problema é fácil de resolver. Não, eu quero nessa manhã que você enxergue que essa pessoa do seu lado também tem problemas. E muitas das vezes pode ser maior que o seu. Pode ser um problema na família, pode ser uma falta de um alimento, pode ser falta de emprego. Você já perguntou para o irmão do seu lado se ele está precisando de ajuda? Se ele precisa de alguma coisa? Não, né? Por quê? Porque muitas das vezes a gente está preocupado com a nossa própria vida, com os nossos próprios gigantes, com nossos problemas, e a gente esquece de olhar para o irmão do lado, de ajudar, de dar a mão, de falar, eu estou aqui, como já sempre fala, estamos juntos. Não foque no seu problema. Tem pessoas que estão vivendo, gente, na sua casa, problema de suicídio, depressão, ansiedade. Quando a gente dá potência para o nosso problema, fica difícil de resolver. Por quê? Porque a gente se coloca na condição que, não tem solução. E alguém pregou aqui um dia desses e falou assim: qual é a única coisa que Deus não pode fazer para a gente? É a nossa parte. A nossa parte somos nós que temos que fazer. E na Bíblia diz, lá em Gênesis 22, Gênesis 22, de 1 ao 3 diz: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Aqui, em algum momento, diz
que Abraão, ele murmurou? Em algum momento diz que Abraão, ele reclamou? Não. Gente, quem já leu essa passagem de Abraão, quantos anos Abraão e Sara esperou para ter esse filho tão desejado? E o Senhor pediu o único filho dele. E ele não se vitimizou em nenhum momento falando assim: ai Senhor, meu único filho, isso não é justo, não pode. Eu esperei ao filho da minha velhice, eu esperei tanto tempo. Não, o que ele fez? Ele obedeceu, persistiu na obediência a Deus, mesmo até nas provações. Se você está sendo provado, continue na obediência e esperando o momento certo. Hoje ali no curso a gente estava falando sobre paciência, sobre ter paciência. Pastora Domingo pregou que se Deus tivesse contado para Jacó, que ele podia ter contado para Jacó, que o filho dele estava vivo, o que teria acontecido? Os planos de Deus não teriam sido feitos. E não teria só prejudicado a vida de Jacó, a vida de José, teria prejudicado uma nação. Por quê? Porque José, com a sabedoria que Deus deu, ele proveu o alimento para aquele povo na época que foi necessário. Então, se você está passando uma provação, dá glória a Deus. É difícil? É difícil. Mas dá glória a Deus, porque quando a gente está sendo provado, é porque Deus está nos moldando para lá na frente, nos dar coisas maiores, viver coisas maiores, viver novos começos. E Abraão, ele foi obediente. Como você quer voar a lugares altos? Como você quer voar a lugares altos se tudo te derruba? Como você quer levantar, como você quer ser como águia, se qualquer coisa te paralisa, se qualquer provação, se qualquer coisa é motivo de você se trancar no seu quarto, de chorar, de reclamar, de achar que Deus não está te ouvindo. Não, irmãos, Deus ouve, só que tem tempo para todas as coisas. Então, ao invés de ficar achando que Deus não te ama, agradeça, esteja preparado para coisas maiores, novos começos, novas portas se abrindo e novas portas irão se fechar. Porque a gente, muitas das vezes, não entende porque Deus fechou alguma porta na nossa vida, mas é porque Ele sabe que aquela porta precisaria ser fechada, porque você sabe que tem coisas que a gente insiste, tem lugares que a gente insiste em estar, tem lugares que a gente insiste em continuar, tem pessoas que a gente insiste em deixar nas nossas vidas, e Deus, Ele está ali todo o tempo mostrando: sai daí, para de ouvir, sai desse lugar, vai para outro. Porque Deus está querendo fechar aquela porta para você viver outras coisas maiores. Então, se você não consegue sair, não fique aí sentado se perguntando: por que eu não cresço? Por que eu não consigo viver esse novo começo? Já vai chegar julho e está a mesma coisa na minha vida não muda. Eu continuo depressiva, eu continuo ansiosa, eu continuo desempregada. Você já parou para pensar o que você tem feito para as coisas mudarem? É ano de novos começos para quem quer avançar, para quem quer seguir em frente. Se você ficar paralisado, você vai ficar paralisado. Deus, Ele te dá as ferramentas, Ele coloca pessoas no seu caminho, Ele mostra, mas você tem que se mover, você tem que sair, você tem que se locomover, você tem que procurar novos lugares. Amém? Qual seria a sua reação se tivesse acontecido com você a mesma coisa que aconteceu com aquele rapaz que foi assaltado? Um mês trabalhando árduo, um mês ali para poder trazer aquele suado salário para dentro de casa e ser assaltado. Qual seria a minha reação? O Senhor, tirei meu dízimo e o Senhor deixou acontecer isso, até meu dízimo levou. Não é possível, não dá não.
Senhor não está olhando para a minha vida, não. O Senhor não me ama, não. Em todo o seu processo, em todo o meu processo, quando as provações estão demais, que as lutas estão demais, quando eu, Viviane, começo a me querer a me colocar em lugar de vítima, a querer me sentir que o Senhor não me ama, que ninguém me ama, que isso tudo só acontece comigo, eu tentei um negócio, não deu certo, eu comecei outro, e aquela falta de paciência, quando eu começo a me colocar no lugar de vítima, acorda, sai daí. Deus está te preparando, Deus está me preparando para coisas maiores, tudo aquilo que eu pedi para Ele. Então, lembra que para viver novos começos, você tem que sacudir a poeira e correr atrás. E ser submissa a Deus, confiar nele, mesmo em tempo de provações. Então, meu irmão, essa provação que você está passando aí, está difícil? Está difícil? Se apega com Deus, joelho no chão, pede para Deus, Senhor, me tira dessa situação, me mostra, mas não desanima não, porque quando a gente está lá no mundo, o que acontece? A gente é humilhado, né? A gente é humilhado, a gente é zombado, mas o que acontece? A gente continua lá. E quando a gente vem para a presença de Deus, o que a gente quer? A gente quer tudo rápido. A gente fica 10, 20, 30 anos lá no mundo, né, sendo chacota de Satanás. Mas quando a gente vem para a presença de Deus, a gente acha que o Senhor tem pura obrigação de fazer todas as nossas vontades, né? Tudo aquilo que a gente, eu quero isso, Deus tem que me dar. Não, é um processo. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente acha que é bom para a gente, Deus já está vendo ali que não vai ser. Você já parou para pensar que tudo aquilo que você pede para Deus, se Ele já tivesse dado, será que você ainda estava aqui na igreja? Se tudo aquilo que você almeja, que você pede, será que se o Senhor já tivesse realizado, você estava aqui buscando Ele? Então, irmãos, eu tenho passado por muitas provações, mas Deus tem me moldado. Ele tem me moldado nessas provações. Ele tem moldado o meu caráter. Você não pode viver na palavra do homem. Você tem que confiar nas promessas que Deus fez para a sua vida. Abraão, ele não imaginava que iria acontecer isso lá em cima com ele. Não ia acontecer, não ia imaginar o que ia acontecer ali naquele monte. Mas ele confiou no Senhor. Muitas das vezes a gente confia na palavra da pessoa, né? Da palavra do homem. E a gente deixa de confiar na palavra do Senhor para as nossas vidas. O que o Senhor te prometeu, confia, se afirma na promessa. Quando eu saí do meu emprego, eu lembro até hoje que eu estava ali atrás. E o Senhor, Ele me prometeu que Ele tinha coisas grandes para a minha vida. Ele prometeu que ia ser ano de coisas maiores. O porquê que eu tenho que duvidar? Eu creio que vai ser ano de coisas maiores. Porque todas as provações que eu tenho passado na minha vida, eu tenho sido obediente. Mesmo muitas das vezes relutando, não entendendo, mas não procure entender, irmão, que se você procurar entender o que está acontecendo na sua vida, você desiste. Se você procurar entender o porquê que está acontecendo isso, Senhor, você vai desistir. Não procure entender, só prossiga. E uma coisa eu te garanto, Deus coloca pessoas na sua vida para poder ajudar a levar a cruz, assim como fez com o Senhor ali, quando Ele estava indo ser crucificado. Alguém ajudou Ele ali. Então o Senhor vai mandar alguém para poder ajudar vocês. As provações têm como objetivo também de polir o caráter, ainda que seja ferro e fogo. Às vezes que a gente não entenda, muitas das vezes a gente pode estar achando que Deus está sendo duro com a gente, mas é transformador.
Mas o Espírito Santo, ele vem sabiamente moldando. Então, Deus, ele vem me moldando a cada momento. Ele vem transformando o meu caráter, porque é nas provações que a gente mostra também quem a gente é. É muito fácil ser crente quando tudo está bem, né? É muito fácil ser crente quando está tudo beleza. Os armários estão cheios, os filhos estão na presença de Deus, a gente está empregado, é muito fácil. Agora, você ser crente, você confiar no sobrenatural, você acreditar naquilo que você não vê, isso é difícil. Porque para a gente é mais fácil a gente largar. Vamos largar, está difícil resolver aqui? Deixa para lá. Está difícil, meu casamento está difícil, vamos separar. Meus filhos, eu não aguento mais, deixa para lá. Não, irmãos. Não dê de bandeja para Satanás aquilo que o Senhor está arrumando. Às vezes seu casamento está atribulado porque Deus está moldando o caráter do casal, está ali tentando resolver e você está atrapalhando o processo. Eu não faço isso, eu não largo isso. Não, eu quero isso aqui sim, vai ser do meu jeito. E você continua do seu jeito. E Deus lá de cima olhando, falando, meu filho, é do outro jeito. Não, é desse aqui que eu quero continuar fazendo isso, e eu vou fazer isso aqui do meu jeito, e tudo dá errado. Então não reclama. Não reclama se está dando errado na sua vida, se você não deixa Deus agir. Deus está querendo agir, Ele está querendo te moldar, Ele está querendo te forjar, mas você não está deixando. Porque você não está tendo paciência de passar pelos processos. O povo demorou 40 anos para conhecer a terra prometida. Por quê? Pela falta de obediência. Muitos nem chegaram a conhecer. Então, Deus tem coisas preparadas para você, mas está demorando. Você já parou para pensar o porquê que está demorando? Porque se você passasse por a sua provação, dando glória a Deus, agradecendo, Senhor, obrigada, porque se eu estou passando por isso aqui, é porque eu sei que o Senhor está me forjando, eu sei que o Senhor está provendo, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Quantos anos demorou, né, para José chegar a ser o governador do Egito? Mas em todos os lugares que Deus colocou ele foi bênção. Foi na prisão, foi na casa de Potifar, ele foi bênção. Então seja bênção por onde você passar. Nessa manhã, eu quero dizer que o que você está passando vai chegar ao fim. Mas outras lutas virão. Porque no mundo teremos aflições. E aí a gente resolve a gente passa por outro, e aí a gente passa por outra provação, e vai passando, e a gente vai subindo um degrauzinho, vai subindo outro, vai subindo outro. E se no final de tudo, aquilo que você tanto sonhou não acontecer, já fique por satisfeito, sabe por quê? Porque o principal que a gente deve almejar, que o crente tem que sonhar e desejar, é a salvação. Porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui é passageiro. Né? Aqueles 5 rapazes, eles desejaram tanto conhecer o Titanic. Uma história que já foi de tantos e tantos anos lá atrás. E todo aquele dinheiro que eles tinham, tudo aquilo que ele tinha, que muitas das vezes a gente almeja, né? Tanto dinheiro, se acabou em segundos. Então, cuidado que você pede a Deus. Cuidado para tudo aquilo que você vem pedindo a Deus hoje, não seja maldição para a sua vida amanhã. E passe por cada processo, porque Deus, Ele tem o melhor para a vida de cada um de nós. Deus manda te dizer essa manhã que Ele está contigo
Você não está só, Ele está te ouvindo. Somente espere, não se desespere. No seu oculto do seu quarto, quando você está de joelhos no chão, quando você está pedindo a Deus providência, Ele está olhando, Ele está com a mão dele em cima da sua cabeça. Então não desanima, não se desespere, porque Deus vai prover, Ele vai te abençoar. Não se dê por vencido, acreditar, acabou, não acabou.